Oi, meus alunos queridos, tudo bem? Professora Patrícia Uley falando. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês e espero que em breve possamos estar juntos. Enquanto isso, vamos dar continuidade aqui nas nossas atividades, por meio do nosso grupo do WhatsApp, por meio do nosso canal no YouTube, onde eu passo para vocês algumas instruções, algumas atividades, para que vocês possam desenvolver aí os estudos de vocês, mesmo durante esse período em que as nossas aulas estão suspensas, infelizmente, né, por conta da pandemia do coronavírus. Vocês se lembram que na semana passada nós trabalhamos 2 textos sobre o tema felicidade. Eram 2 músicas, né? Uma, a música do Seu Jorge, chamada Felicidade, e a outra, a música do Mumuzinho, Eu Mereço Ser Feliz, né? A música do Seu Jorge falava do ideal de felicidade, né? Para ele, o ideal de felicidade era estar junto da mulher amada. E a música do Mumuzinho falava da autoestima, né? Da pessoa se valorizar, acreditar em si mesma, não desistir dos seus sonhos. Mas, como nós já tínhamos conversado, a felicidade é um sentimento múltiplo, ou seja, a felicidade não é algo fácil da gente definir, não é algo único. Na verdade, a felicidade é um conjunto de sensações, de experiências, de momentos que a gente vive ao longo da nossa vida, né? E que vão nos dar sensações prazerosas, sensações boas, de alegria, né? de contentamento, de prazer, enfim. E no fundo, todos nós estamos buscando isso, buscando a felicidade. Ninguém quer ficar triste, ninguém quer ficar cabisbaixo, ninguém quer ficar chateado. Todos nós estamos buscando a felicidade, não é? Bem, vocês se lembram também que nós já comentamos algumas vezes que existem diferentes tipos de texto, né? A nossa língua portuguesa, a língua que nós falamos, que nós usamos na comunicação, ela é uma língua muito rica em palavras, em recursos, em linguagem figurada, em símbolos, né? E existem diferentes tipos de texto. Existem, como vimos já, né, os textos narrativos, os romances, as crônicas, textos de terror, de aventura, textos de ficção, histórias baseadas em fatos reais, né, versos, poemas, como aqueles que fazem parte das músicas. E existem também textos acadêmicos, textos informativos escritos por especialistas, por exemplo, por médicos, por psicólogos, por algum pesquisador de uma determinada área, que tem a função de debater um assunto ou de esclarecer informações sobre um determinado assunto. Esse tipo de texto, que a gente chama de artigo, que é um texto informativo, que tem o objetivo de debater determinado assunto, dar informações acerca de determinado assunto, ou fazer com que as pessoas reflitam sobre determinado assunto, esse texto ele é diferente, por exemplo, da crônica, ele é diferente, por exemplo, da música, porque ele não pode ter uma linguagem informal, uma linguagem coloquial. Vocês lembram, né? Por exemplo, na música do Mumuzinho dizia: bate no peito, grita bem alto e diz: eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Tem uma linguagem popular, né? Bate no peito, grita bem alto, né? Bate no peito tem orgulho, levanta a cabeça. Isso é uma linguagem popular, é uma linguagem coloquial. Agora, um texto acadêmico, um texto escrito por um especialista, por um estudioso, por um pesquisador, ele não pode ter gírias, ele não pode ter rimas, ele não pode ter versinhos, né? Ele é um texto
mais seco, vamos dizer assim, né? Ele não é uma obra de arte, ele não tem a função de divertir, ele não tem a função de fazer sorrir, de cativar, né? Ele tem a função de informar ou de refletir. Um mesmo assunto pode aparecer em diferentes textos, pode ser abordado por diferentes textos. O tema da felicidade nós vimos, né, nas músicas do Seu Jorge, do Mumuzinho, e, por exemplo, temos aqui também um texto, que é um texto acadêmico, um texto escrito por uma especialista, uma psicóloga, chamada Sandra Machado, né, sobre a felicidade. Aí já é diferente. Esse texto, ele é um texto que não tem a função de divertir, não tem a função de contar uma história, ele tem a função de apresentar informações, de fazer com que as pessoas reflitam sobre o que seria, então, a felicidade, num sentido científico, num sentido psicológico. Então, esse texto é um texto formal, ele usa uma linguagem formal, é um artigo científico, é um artigo acadêmico que tem a função de informar, embora, tal como as músicas do Seu Jorge e do Mumuzinho, ele trate do mesmo tema, que é o tema da felicidade. Esse exercício, essa atividade vai encerrar essa reflexão sobre o tema felicidade que nós estamos fazendo dentro da disciplina português e vai nos mostrar, vai fazer com que a gente observe na prática, né, essa riqueza da língua portuguesa. Como que existem diferentes tipos de texto, diferentes gêneros textuais, né? Bem, vocês vão ler o texto, que, como eu disse, é um artigo acadêmico, é um texto de uma especialista, de uma psicóloga sobre a felicidade. O psicólogo é aquele que estuda, né, a mente humana, os sentimentos humanos, as angústias humanas, né, o interior do ser humano, os medos humanos, né? Estuda as emoções humanas, é o especialista que estuda as emoções humanas. Então, é uma especialista, a Sandra Machado, que vai escrever sobre a felicidade, que está ligada às nossas emoções. A felicidade é uma emoção, é um sentimento, né? Vocês vão ler o texto e há os exercícios sobre o texto, que vocês irão responder com as palavras de vocês. Esse material eu irei colocar lá no nosso grupo do WhatsApp e vocês vão responder no caderno de português. Não há nenhuma necessidade de copiar o texto, copiar perguntas, vocês apenas irão colocar a data e responder com as palavras de vocês. Lembrando que esse material foi retirado do caderno, né, de um dos cadernos de estudo complementar que é elaborado pela Secretaria Municipal de Educação semanalmente e disponibilizado para vocês. E dentro desses cadernos eu sempre seleciono atividades que eu julgo interessantes, pertinentes para trabalhar diretamente com vocês. Para fechar, eu vou ler o texto com vocês, porque é um tipo de texto com o qual vocês ainda não estão acostumados, para que essa leitura sirva de base, os ajude na interpretação. Ok? Vamos lá? Então, olha só. Eu vou ler o texto, mas esse texto eu vou disponibilizar também lá no nosso grupo de WhatsApp, onde vocês terão a oportunidade de reler. Vamos lá? Então, o texto diz assim: valores dão base à felicidade. O que são valores? Valores são ações, atitudes, maneiras de ser, maneiras de agir. Por exemplo, quando você respeita o seu amigo, quando você não zoa o seu colega na escola, quando você é uma pessoa simpática, que cumprimenta a todos, isso são ações, são atitudes, são valores positivos. Então, quando a autora diz que
né? Dá o título do texto, Valores dão base à felicidade. O que ela está dizendo? Que só é possível ser feliz, ou seja, se sentir bem, ter sensações prazerosas, se sentir alegre, se você tiver valores, ou seja, se você também agir bem com as outras pessoas. Se você for um indivíduo carrancudo, um indivíduo sem educação, que não cumprimenta ninguém, que zomba de todo mundo, que é antipático, você nunca vai ser feliz, porque primeiro você não vai ter amigos, ninguém vai te suportar. E ninguém pode ser feliz sozinho. É isso que ela está dizendo. O título de um texto ele é muito importante, porque ele também nos ajuda a entender o sentido do texto, o que aquele texto está falando, né? Então a autora diz assim: buscada, sonhada, cantada, em prosa e verso, a felicidade é um sentimento difuso, ou seja, a felicidade é um sentimento que está espalhado por vários lugares, nas músicas, nas novelas, nos romances, nos seriados. A felicidade está em todo lugar, todo mundo fala da felicidade, né? E que a espécie humana a muito custo se mobiliza para alcançar. A felicidade é um sentimento difuso, ou seja, todo mundo fala de felicidade, mas na verdade não é muito fácil alcançá-la. Não é muito fácil viver de fato ou experimentar de fato essa felicidade. Para quem entende do assunto, a maior dificuldade em ser feliz vem de que esse estado de alma traz em si uma contradição. Ficamos felizes quando estamos no controle de qualquer situação. No entanto, nos sentimos da mesma maneira quando o inesperado traz uma surpresa, daquelas que tornam qualquer momento especial. O compartilhamento de vivências, hoje tão ágil pelas vias digitais, reforça a noção de que estar a serviço do outro também é fonte de alta gratificação. Sendo assim, para existir de fato, a felicidade não anda sozinha, mas precisa vir acompanhada de solidariedade, descontração, naturalidade, aceitação, valores, enfim. Consumismo serve apenas para velar, quando o ideal seria revelar as carências que nos fazem infelizes. Então, o que a autora está dizendo aqui? Ela está dizendo que felicidade é um termo, é uma palavra que todo mundo fala. A felicidade está na música, está na novela, está no romance, todo mundo quer ser feliz. Mas nem sempre é tão fácil alcançar a felicidade. Porque a felicidade, ela tem uma contradição. O que seria uma contradição? Às vezes ela é contraditória, ela é dúbia, aparentemente pode ser boa ou má, vamos dizer assim. Algo contraditório, algo que tem dois lados, um lado que parece ser bom e o outro que talvez não seja tão bom assim. Como assim? Por exemplo, ela fala: geralmente nós somos felizes quando a gente tem um controle da situação, quando as coisas são feitas do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente acha que é o certo. Então, você se sente feliz quando pode dormir todo dia 3 horas da manhã, ficar no WhatsApp todo dia até 3 horas da manhã. Então, se você fica todo dia no WhatsApp 3 horas da manhã, batendo papo com o namorado, ou com a sua amiga, ou com o seu amigo, você se sente feliz, né? Mas se num dia a sua mãe brigar com você, tomar o seu celular e falar: você vai dormir hoje cedo, antes da meia-noite eu quero que você durma. Ali, naquele primeiro momento, pode parecer que não foi legal, foi uma coisa chata. Nossa, minha mãe é chata, tá mandando eu dormir. Mas aí você acaba dormindo, não tem o celular, não tem o WhatsApp, não vai poder fofocar com a colega, não vai poder paquerar o garoto que você tá afim, né, o crush. Enfim, você dorme.
mas você acaba tendo um sono mais tranquilo. Você chega a sonhar, sonha com aquele garoto que você está apaixonada, você dorme bem. E aí no dia seguinte você levanta mais alegre, com mais disposição. Você não levanta irritado porque você não está com sono. Você vai para a escola mais animado, você entende tudo que o professor explica e você de repente percebe que está feliz. Ou seja, a felicidade parecia ser você fazer algo que estava no seu controle. Fazer algo que você acha que é sempre o certo. Ficar até 3 horas da manhã no WhatsApp. De repente aconteceu uma surpresa. Algo novo. Sua mãe determinou que você tem que dormir 11 horas da noite. Tomou seu celular. Mas o fato dela ter tomado seu celular obrigou você a ter novos comportamentos. E esses novos comportamentos fizeram com que você descobrisse outras coisas. Que dormir cedo, por exemplo, tem lá suas vantagens. Você levanta mais descansado, você fica mais animado, você conversa, você interage mais ao vivo com seus colegas na escola. Você entende melhor o que o professor fala, você não fica irritada, você não fica dando fora em todo mundo, você fica mais alegre, você se sente feliz. Então, a felicidade às vezes pode ser contraditória, porque ela pode estar em algo inesperado, numa surpresa, numa situação que a gente não queria, mas que de repente pode trazer coisas positivas para nós, né? E por outro lado, ela defende a ideia de que a felicidade está em valores, né? Como ela fala aqui, solidariedade, que é você ser solidário, é você procurar ajudar o próximo, ajudar o seu vizinho, de repente está passando mais necessidade do que você. Então, se você tem um pouquinho mais de comida, se você tem 1 quilo de arroz a mais, você ajuda o seu vizinho que tem mais dificuldade. Ou se você tem um colega na escola que tem dificuldade em matemática, você é bom de matemática, eu vou ajudar o meu amigo. Solidariedade é você se importar com o outro, né? Solidariedade, descontração, uma pessoa animada, uma pessoa positiva, que brinca com todo mundo, que é legal, que não implica com os outros, né? Naturalidade, o que é naturalidade? É você ser tranquilo, é você ser calmo, né? Aquela pessoa estressada, barraqueira, né? Aceitação é você gostar de você como você é, não importa se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é crespo, se o seu cabelo é anelado, se você é gordinho, se você é magrinho, você é feliz como você é. Então ela está dizendo, a autora está dizendo que esses valores, e nós já vimos que valores são formas de agir, maneiras de agir. Então quando a gente age com solidariedade, quando a gente age com descontração, quando a gente age com naturalidade, quando a gente age com aceitação, ou seja, nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais agradáveis, pessoas mais legais. Todo mundo quer estar com a gente vai ter mais amigos e, consequentemente, a gente vai ser mais feliz. Então, ela está defendendo a ideia de que, para ser feliz, a gente tem que ter valores, ou seja, ações interessantes, boas ações, né? Se preocupar com o próximo, se preocupar em ser uma pessoa agradável, em ser uma pessoa divertida, né? Em valorizar a si mesmo. Quando você valoriza a si mesmo, você se torna mais feliz. Você deixa de ser aquela pessoa ranzinza, chata, reclamona, barraqueira. Entenderam o que ela está dizendo? Né? E aí, ela diz o seguinte, que o consumismo não é ser feliz. O que é o consumismo? Querer comprar tudo que você vê. Tem gente que acha que se ela tivesse muito dinheiro, ela seria feliz. Porque ela ia poder comprar o último celular, né, o mais avançado, ela ia poder ter as roupas mais caras, o tênis de marca. Mas será que é isso mesmo que traz a felicidade? Se só o dinheiro bastasse para as pessoas serem felizes, por que muitas pessoas ricas, né, teriam problemas emocionais, algumas até, inclusive, né, tentam um suicídio, por exemplo, tiram a própria vida, mesmo sendo ricas. Então, será que só ter dinheiro traz felicidade? Consumir, comprar coisas materiais, será que somente isso traz felicidade? A autora está defendendo justamente o contrário. Ela está defendendo que a felicidade está nas pessoas e na maneira da gente agir. Na maneira como a gente age. Isso que ela chama de valores. São as maneiras como nós agimos, ou a maneira como nós agimos. A felicidade está nas pessoas e não
nas coisas. Entenderam? Né? E outra coisa, vocês vão ler depois com calma, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só vou fazer um comentário acerca do último parágrafo, né? Ela fala da rotina. O que é rotina? Rotina é repetição. Quando nós vivemos na rotina, ou seja, temos aquela mesma vidazinha, fazemos tudo da mesma maneira, durmo todo dia 3 horas da manhã, no dia seguinte só levanto 1 hora, 2 da tarde, já levanto reclamando, brigando com a minha mãe, fico com a cara amarrada, almoço, volto para o celular de novo, não faço nada de diferente, fico fazendo isso no meu dia inteiro. Isso é uma rotina, ou seja, se eu nunca procuro fazer nada de diferente, a minha vida vai ser chata pra caramba. E vai ser difícil de eu ser feliz. Então eu tenho que tentar, ao longo do meu dia, fazer coisas diferentes. Por exemplo, você já leu um livro? Lá no nosso grupo eu coloquei livros pra gente. O livro lá, Diário de uma Saudade, você já leu? Você já parou para ler? Como que um livro é interessante? O livro ele permite com que você viaje, que você vá para um outro lugar, conheça outras pessoas, sem nem sair de dentro da sua casa. Será que você já experimentou fazer um exercício físico, começar uma ginástica dentro de casa? Né? Ou sei lá, começar a estudar uma coisa nova, aprender uma profissão. A gente sempre tem que tentar buscar algo novo na nossa vida. Se a gente simplesmente empurrar a vida com a barriga, fazer sempre as coisas da mesma maneira, todos os dias, na rotina, nós nunca vamos realmente experimentar momentos felizes, porque aí a gente não vai estar aproveitando a nossa vida como nós poderíamos. E a vida é tão frágil, ela pode acabar assim, olha, num piscar de olhos. Não importa se você é jovem, se você é mais velho, se a gente está vivo, a gente tem que viver, ok? Então vocês vão terminar de ler o texto. Eu dei essa leitura inicial, né, do primeiro parágrafo, que é o parágrafo, na verdade, onde ela apresenta as principais ideias. Vocês vão terminar de ler e vão responder as perguntas no caderno de português com as palavras de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. Beijo, força para nós, amo muito vocês.